16 de março de 2024, Lorena, São Paulo. Elda Mariel chegava em casa depois de se divertir com as amigas, algo que não fazia há algum tempo. Depois de se separar de vez do agora ex-namorado Luiz Guilherme Costa de Oliveira, ela começava a reescrever sua história como uma mulher solteira. Mas Luiz Guilherme não aceitaria ver Elda livre e feliz. Hoje, colocado como suspeito, Luiz Guilherme está foragido e a mãe de Elda luta por justiça, e é com ela que converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final dessa conversa, que eu vou ter com a Valéria, que acabou, literalmente, a gente está gravando aqui em abril de 2024, e ela perdeu a filha há pouquíssimo tempo, no dia 16 de março de 2024, a Elda Mariel. Valéria, seja muito bem-vinda ao canal. Muito obrigado pela sua disposição de um momento de profundo luto, que eu imagino que você ainda esteja, porque você não só perdeu uma filha, mas você perdeu uma filha de uma forma criminosa, né? Já é difícil perder um filho. Ser arrancado de você deve ser terrível. Então, muito obrigado por você conseguir falar com a gente nesse momento. Eu que agradeço, Beto. Realmente, assim, na realidade, é tão brutal, tão agressivo, e são tantas consequências em relação a isso, que não foi nem me permitido um luto efetivo nessa situação, porque o rapaz ainda está aí à solta, eu tenho duas crianças que eu tenho que cuidar, eu tenho pais de mais de 80 anos que são da minha responsabilidade, e eu pareço que eu vivo num estado de choque, sabe? Eu não consigo nem fechar os olhos direito, mas se eu fecho, eu ainda vejo a cena, porque foi eu que a encontrei, né? Hoje mesmo eu vi uma situação bem delicada, que estava eu e minha neta junto. A minha neta falou assim: vovó, vamos lá fora ver a mamãe, se ela está morrida mesmo. Ai, meu Deus. Então, eu preciso estabelecer uma força além de mim, para para que eu possa continuar a viver, sabe? Porque foi tão, nossa, tão brutal mesmo, tão agressivo, tão covarde entrar na minha casa, no lugar onde ele morou por anos, que comeu, bebeu, lugar onde a filha dele mora, e encontrar a minha menina linda, 29 anos, uma enfermeira, espancada, um rosto, acabou com o rosto dela, sabe? Para terminar, ainda deu um sossega-leão, né? Eu achei aquilo assim. Eu acho que eu morri duas vezes ali, sabe? Da morte em si e, e da minha vida que eu perdi da minha menina. Eu só tinha ela, entendeu? Não que fizesse diferença se eu tivesse outras, mas fica um vazio que nunca mais será preenchido, né? Mas pelo que você está me falando, você está com seus pais caminhando Eu moro junto com meus com pais, com né? 80 anos, você está com seus netos começando a vida. Você perdeu o meio Isso. aqui, né? Eu perdi o Você meio, perdeu perdi o o meio. meio. Ah, eu queria conhecer sua filha. Quem era a Elda? É difícil botar esse verbo no passado para você, imagina, porque é muito recente. Então, É. quem era a Elda antes de tudo isso? Como era sua filha? 29 anos, ela ainda estava muito, muito jovem. Beto, eu preciso. Hoje as pessoas estão sabendo de algo que eu precisei falar para as pessoas entenderem um pouco mais essa relação. A minha filha era uma filha de coração, que já foi uma primeira batalha que eu tive na vida, porque não é fácil uma adoção no Brasil de uma mulher sozinha. E eu tinha esse sonho de infância já. Então, assim, Deus me mandou essa menina. Eu não a fiz de qualquer jeito, né? Nós tínhamos uma relação de amor, de afeto, de
força muito grande entre nós. A gente se conhecia pelo próprio olhar. Então, tivemos uma infância aí bem complicada em alguns momentos, que é de adolescência mesmo. Minha filha passou por algumas dificuldades de vida que são escolhas, e no momento que ela começou realmente a ter a sua vida plena, bonita, ela estava extremamente bonita, ela estava trabalhando como enfermeira, cuidando de um berçário, de crianças, de maternidade, de mães que estavam ali tendo seu filho, vida, né? E tendo seu próprio dinheiro, que é a coisa que mais interessa para todos nós, é ter uma independência financeira. Ela se encontrou, ela se achou, ela estava perfeita, ela tinha uma alegria, ela é muito engraçada. Todo mundo que chega, eu converso com ela, falo assim, nossa, que saudade que eu tenho da risada da Elda, que saudade que eu tenho das falas dela, porque eram umas falas assim, ela sempre falava assim, quase uma onça, assim, por isso que eu estou imitando aqui. E essa alegria não tenho mais, entendeu? Assim, eu estou com dificuldade de rir, porque todas as nossas fotos somos sempre sorrindo e não eram fotos pousadas, daquela coisa assim, vamos rir. Não, eram fotos sorrindo mesmo, porque ela tinha isso, sabe? Ela tinha essa vontade grande de viver, sabe? Um desespero de viver. Se ela pudesse não dormir para ficar 24 horas, aproveitando as 24 horas em todos os sentidos, ela viveria, entendeu? Ela. E por uma, por uma inveja de não ter mais essa vida, tiraram tudo que era dela. Você adotou ela, ela tinha quantos anos? Ela era bebê? 2 dias, Dois ela saiu dias. da maternidade pro meu colo. E ela foi do teu colo também para o fim. Você, assim como você a recebeu, você a entregou, né? Porque é você que vai, a gente vai entender tudo isso. A, Você colocou uma coisa que eu nunca tinha pensado, sabe? Eu a recebi e eu a entreguei, né? É verdade. pelo seu colo ela Isso chegou, é, pelo seu colo ela partiu. Quando você. A Elda, para eu conhecer melhor, até porque, como isso parece vir de uma relação abusiva, mais um feminicídio, entrando para as tristes estatísticas deste país, que eu não sei o que está acontecendo, acho que é o mundo, está ficando estranho. é. Ela já tinha. Quantos filhos? Ela tinha 2 filhos, é isso quando ela morre? Ela teve um filho na adolescência, nos 15 anos, Tá. certo? O Diogo tem 14 anos, a família paterna é ótima e tudo mais. Eles não assumiram, o pai não assumiu na época, justamente pela questão da idade, penso eu, né? Lógico. E eu meio já essa criança já foi cuidada por mim, sabe? A Eloá, que é a minha segunda neta, que é com esse monstrinho aí, foi aonde a minha filha entendeu a maternidade. Nessa criança eu não cheguei a trocar fralda, não cheguei a dar banho, não cheguei a fazer nada, porque ela assumiu a maternidade, foi bem no meio da pandemia, né? E ela assumiu isso com muita garra. E aí, nesse momento, ela entendeu a outra maternidade que talvez ela não tinha entendido ainda, né? Porque pela infantilidade, falta de relacionamento, né? Claro. Então, ela virou uma mãe com a Eloá. 14 anos ela tinha, ela tem a Eloá com mais idade. Ela tinha o quê? 27, Mais 28? idade, 25, 20, 26 anos. Como era a sua filha com as relações, com os homens e com as paixões? Na realidade, ela não teve grandes relacionamentos. Teve assim, primeiro foi o pai do Diogo, depois teve alguns fugazes, assim, vamos dizer, rápidos, né? É, Sinceramente, eu falo muito isso. Existe um perfil que a minha filha, infelizmente, está nesse perfil, que parece que tem uma atração por esse tipo de homem que, que ele, de alguma forma, ele é abusivo, ou ele é
sugador. Hoje eu uso um termo que eu não sei se é apropriado, é o novo gigolô. Não é o gigolô que vive do sexo alheio, mas é um gigolô que vive das vantagens que aquela mulher pode oferecer. Desde um simples dinheirinho para o cigarro até uma casa que ele possa morar. E esse rapaz entrou na minha casa, que foi o relacionamento mais duradouro, né? Durante a pandemia. E eu tenho uma, como se fosse um apartamento nos fundos da casa, mas quando eu falo fundos, é bem próximo à minha casa, entendeu? Que já foi um ateliê de costura e tudo. E ele entrou no meio da pandemia, entrou disfarçado, ficou um dia, embora 2 dias, ficou 2 dias, voltava. Quando eu vi, ele estava instalado lá dentro de casa, né? E ela, com 26 anos, a gente a gente faz as regras da casa como mãe, olha, que você não pode ficar, ou se vai ficar, tem que ajudar desse jeito. No começo é tudo muito bonito, tudo muito bom. Eu só dizia para ela, se for preconceito da minha parte, eu vou ter que assumir isso. O rapaz não tinha estudo, não tinha um trabalho, era um garoto. Eu falei assim: olha, meu amigo, você tem que estudar ou trabalhar. Aliás, você tem que estudar e trabalhar. Você precisa tirar pelo menos esse primeiro grau, esse segundo grau, Nossa, né? ele não tinha nem escola? Não, nem isso, entendeu? Eu vivi uma guerra interna por muito tempo, porque na minha casa somos todos estudados, somos todos graduados, né? Minha família é toda da educação, e, e eu não entendi o que é que minha filha, naquela lindeza dela toda, via num caso desse. O que eu fui a vários especialistas e tudo mais. Muita gente dizia que era relacionada à adoção, que é a questão da pessoa que foi abandonada, então ela não tem uma estima boa. Cada um diz alguma coisa, sabe? Mas na realidade acho que era um gosto, um mau gosto que tinha mesmo, né? Mas nós o tratamos da melhor maneira possível inicialmente. Já que ele não tinha nada disso e veio para minha casa, sempre acho que é uma missão, vamos ajudar, quando achamos escola para ele, serviço. Ele comia igual, sabe, aqueles pratos imensos assim, e, tudo a gente fez. Só que chegou um ponto que as coisas, eu acho que ele ficou assim, opa, o negócio aqui tá bom, né? Ele começou a ficar como rei. Falei assim: ô meu amigo, como rei aqui na minha casa, não. Eu trabalho, meu pai trabalhou a vida inteira, minha mãe e tudo mais, e você vai ficar como rei aqui, né? Aí começaram os nossos desentendimentos e a minha filha ficava entre defendia-o para nós, mas havia as discussões entre eles. Quando ela começou a trabalhar, ficou pior ainda, porque aí ela tinha a independência dela e ele trabalhava como motoboy. Eu não tenho nada contra o motoboy, acho que eles estão um trabalho belíssimo, mas tem motoboy que trabalha pra caramba. Você vê ele de manhã, à tarde, à noite, sábado, domingo. E tem ele que trabalha o dia que dá vontade, né? Aí o que acontecia? Eu acho que ele tirava o dinheiro que bastava para ele. Ele nunca pagou uma escola, ele nunca pagou uma fralda, ele nunca pagou nada. Abria minha geladeira, comia o que tinha, abria as coisas. E só de noite, porque durante o dia as coisas já não estavam bem, principalmente no último ano. Nem entre eles, nem eles contra nós. Minha família já não aceitava. E as pessoas não entendem assim, por que que eu não pus ele para fora? É minha casa. Porque nessa relação doentia, ela mora lá no fundo. Eu ponho para fora, de madrugada ele entraria. Como eu acho que ele entrou nesse dia, ou ela iria para essa casa dele com a minha neta, eu sempre disse, ele só vou colocar para fora quando você, minha filha, colocar o fim. Porque ela tinha que terminar esse ciclo. Não era eu que tinha que terminar. O relacionamento não era meu, era dela. Ela tinha que terminar. No dia que ela terminou, 4 meses antes do dia fatídico, você agora, você pôs fim, agora é comigo, né? Quando ele veio no dia seguinte, eu pus ele para correr. Você aqui, você nunca mais entra. Se você passar aqui na porta, chama a polícia. Aí ele me mandou mensagem dizendo que ia mudar. Aquela famosa história do cara que bate e vem fazer flores no dia seguinte. Só que eu não tenho relação afetiva com ele.
entendeu? Eu falei todas as palavras que você possa imaginar e dizer aqui você nunca mais para pé. Aqui você não cresce mais. Todas essas chances que você quis foram dadas nesses 3 anos e você não aproveitou nenhuma delas. Ele não fazia absolutamente nada no último ano. Aí ele não aceitou esse término, entendeu? Então, assim, Sim. é, foi dada para ele a oportunidade, a família dele nunca apareceu, agora fica aí fazendo de coitados, mas nunca foram lá em casa, nunca deram uma fralda para o neto deles, para a filha deles, sei lá quem. Eu não sei quem são tias, quem são primas, nunca vi. Foram um aniversário da minha neta que eu fiz inteirinho, comeram tudo, levaram tudo da mesa como se fosse deles. Nunca mais deixei entrar na minha casa, porque aqui na minha casa nunca mais. Eu sempre falo, essa avó dele, que as pessoas não gostam que eu fale dela, que ela não tem responsabilidade, tem sim, que eu avisei para ela, pare de dar dinheiro para o seu neto, porque ele é vagabundo. A senhora está sustentando o vagabundo. Se ele não tiver uma fonte de renda, ele vai ter que se virar. Mas porque ele andava super bem vestido, com tênis, não sei o quê, que a avó dava o dinheiro, a avó pagava as contas, então ela tem responsabilidade, sim. Entendeu? Porque vagabundo, mesmo sendo. Na minha casa, fomos criados assim: vagabundo não se cresce. Eu só desculpa Entendeu? te cortar aqui, é que quando eu pergunto sempre como era o histórico, é porque eu acho que o canal ajuda inclusive outras mulheres que possam estar passando, Com como a sua certeza. filha, se perceberem e se salvarem. Eu acho que hoje você pode, através da sua filha, salvar outras pessoas. Homens também passam por isso, mas os números mostram que as mulheres são ainda as maiores Passo mais. vítimas. Elas são as grandes vítimas. O abuso financeiro existe, você usou muito bem esse termo, é um gigolô que é o pior dos gigolôs, porque o gigolô oficial, ele pelo menos ele é um comércio estabelecido, ó, você vai lá, você vai fazer tal coisa, vai me dar 20%, acabou, né? Tem uma coisa assim. É Ali um contrato. é um contrato de trabalho. Agora, o outro é aquele que é o abusador financeiro, que faz a mulher trabalhar, ele fica com dinheiro, não faz nada, ainda vai abusando das outras maneiras. Você está me falando que eles se conheceram durante a pandemia é 2020, nós estamos em 2024. E a relação é muito curta. Quanto tempo eles ficaram juntos no total? 3 anos? Não chegou a 4 anos. Foi um ano. Entrou no comecinho mesmo da pandemia na minha casa. Uns 8 meses depois a minha filha já engravidou. Aí ficou mais firme essa relação. E E o ano passado, então, quando a minha neta já completou 3 anos em setembro, outubro, novembro, houve o término desse relacionamento. O que você me falou, eu já tenho acontecido, algumas mulheres já me procuraram que elas vivem isso. Ele, uma das características é menosprezar essa mulher. Ele tinha uma mulher linda, que todo mundo achava, e ele vivia falando assim, nossa, mas essa roupa está muito feia em você. Como é que você vai com esse negócio assim? Nossa, você pintou essa unha desse jeito? Nossa, esse perfume tá horrível. Sempre fazendo com que ela se sentisse um pouco menos para que ele pudesse ser a pessoa ideal para ela, porque, olha, você tá ruim, mas eu vou sair com você. Não, Entendeu? isso daí é o bem do abusador, é o seguinte, eu destruo sua autoestima e você ainda vai agradecer por eu estar na sua vida. Porque É, você não é nada. Você é tão nada que você não tem ninguém. ninguém, você não vai ter nada para nada. Mas eu tô aqui, vai. Então me agradeça e fique aos meus pés. Isso é o típico, essa é a grande forma do abusador sequestrar a alma da pessoa. Isso daqui eu já fiz muito caso, assim, você percebe como é um molde que Deus podia jogar fora, porque é um molde que vem, É. eles são todos iguaizinhos. Isso Como que eles se conheceram? não sei dizer, porque a gente já estava mais ou menos dentro de casa, eu acho que foram pelas ruas da vida aí mesmo. Não, não sei até hoje como é que começou essa. Como eu acho que a pandemia favoreceu, como ele não tinha nada, nem ninguém, a casa dele era um nada. A Elda meio que assim, já começou até com um dozinho, que é o primeiro problema que uma mulher tem. Ai, coitadinho.
Então vem aqui em casa, eu te dou café. Comigo vai ser diferente. Eu vou salvar Eu vou esse. te dar o café, vou te dar pãozinho, coitadinho. Ela falava assim, mãe, não tem nada, a geladeira dele mal funciona, tem água lá. Nossa, coitado, você filho, mas cadê esses pais? Cadê a família, né? Mas se ele não tem nada, mas ele já tem 20 anos, tinha que trabalhar pelo menos, né? Mas não enxerga. E uma coisa muito importante que eu vejo em algumas mulheres, a minha rede social deu uma explodida assim, e eu tenho tanto conteúdos aqui de pessoas me falando. Uma coisa muito importante, essas moças elas têm vergonha de falar algumas coisas, porque as pessoas dizem assim, você não tem vergonha na cara de ficar com um cara desse. Como é que você não se fica assim, apanha e volta. Precisa entender que essa frase também não pode ser mais dita para essas mulheres. É um tipo de doença, é É um um, tipo de submissão complicada. é um vício. Não é sem É como vergonhice. alcoolismo. É uma É, doença, ela é uma doença viciada no ruim. Porque no ruim. o abusador a viciou por tudo isso que a gente falou. Isso a gente repete muito aqui no canal. Isso. A volta é porque a pessoa não sabe que nem que tem saída. Ela volta Ela porque entra tá nisso e ela não viciada. enxerga, ela não se enxerga assim, ela não vê tudo isso. Todo mundo, sem exceção, falando a mesma coisa. A mãe que é chata, que fala mesmo, os amigos falando. Numa outra vez que ele já tentou essa agressão com ela, foi muito séria, e foi um mês antes de tudo isso acontecer. E eu falei assim, filha do céu, eu tenho uma frase minha que é antiga, né? Não é nem minha. Boi manso é que mata. Porque o boi que é bravo, eu tenho medo. Mas o boi manso, esse cara que vai assim, Você deixa chegar devagarzinho, porque perto. para mim, ele é um qualquer, sabe? Ele não fala, ele não eu sempre disse que ele parecia um fantasma. Se ele ficasse aqui entre a gente agora, você não ia lembrar como é que é o rosto dele. E eu falei assim, cuidado, ele está te seguindo. Aonde ela ia, ele ia atrás, fazia um pequeno escândalo. Ele jogou já moto várias vezes no carro dela. Eu falei assim, você está brincando com fogo. Vamos fazer alguma coisa mais séria. Não, mãe, imagina, ele não mata nem barata. Eu sei como é que Ela não é. A fez senhora não boletim de ocorrência? conhece. Ela não fez nenhum boletim de ocorrência? Fizemos. Não, nós fizemos. Ela fez a medida protetiva, que é uma das minhas causas hoje. Medida protetiva serve para quê? Para nada. Para nada. Sabe como é que funciona, né? Eu faço uma medida protetiva. Quando ele chegar perto de mim, eu vou lá na delegacia e aviso: olha, ele está perto de mim. Até eu chegar na delegacia, acabou a minha vida. Mas no caso da Elda, pelo que eu entendi, ela abriu a porta. Eu acho, isso é conclusão minha, depois de várias investigações de mãe, que conversa com um, conversa com o outro. Uma secretária do lar falou assim: ele já teve aqui, depois da medida protetiva, ele já teve aqui dentro de casa. Então, ela teve dificuldade de fazer um desligamento total dele, Porque porque ele era muito insistente. Ele, todos os dias, sem exceção, ele rodeava a minha casa. Eu moro embaixo de um viaduto, sabe, Pedro? E é assim, é bem baixo mesmo. Então, é muito fácil ali ficar escondida, muito fácil ficar atrás de um arbusto ou atrás da pilastra, mas ele vivia ali, o guarda noturno vivia avisando para gente. Então, eu acho que era tanta forçação ali com ela que de vez em quando penso eu não tinha câmera ainda, que ele já teve essa entrada. E nesse dia específico, eu acho que ele entrou de novo e ela achou, vou lá conversar com ele, vai dar tudo certo. Porque ela foi morta de costas. então, Porque de frente ele não teria coragem. você vai me contar daqui a pouco da morte, mas é só para a gente entender Tá, e as pessoas usarem até para se entenderem. A medida protetiva existe, eu concordo com você, não tem como botar um policial na frente de cada na casa, isso é porta. impossível, tem uma série de coisas. É. Mas também cabe à pessoa que tem a medida protetiva não permitir a chegada. Pelo que eu li um WhatsApp, Claro. tem um WhatsApp de uma amiga da Elda, que ela fica, Aham. amiga, não encontra com ele, amiga, não fala com ele, amiga, me avisa. Então você percebe
que ela tem a medida protetiva, mas ela permite que o vampiro entre em casa. Você não pode, você tem que chamar a polícia, você tem que. A medida protetiva ela tem que ser feita para a pessoa também que tem não permitir que o outro chegue. E no caso da Elda, ela acabou. Não estou culpando ela, tá? Só estou Não, dizendo o seguinte: facilitando. não é que ele invadiu a casa. Ele não, que isso acontece. Eu acabei de fazer um caso, uma moça, o cara invadiu com um carro, entrou e matou ela. Ela Uhum. tinha, não teve nem tempo de chamar a polícia. Mas no caso, eu espero que as mulheres que estejam vendo a sua entrevista entendam qual o risco que elas correm quando elas não levam a sério uma coisa. Você me antecipou também que eles tinham muito pouco tempo de relação, eles tinham 3 anos. Quantos anos É. ele tinha quando ela começa a se relacionar com ele? Eu tinha 20 anos. Porque ela tem vinte e Ela já tinha vinte e nove, seis, vinte e vinte e seis, seis. ela morre com É, 29 e eu li que ele tem é, 22 hoje. isso. Então, assim, ele era talvez 19. Então, ele era bem mais novo também, não é um problema. Você pode É. namorar mais velho ou mais novo, mas só para entender dentro desse Aham. perfil que você está me trazendo. Qual é a primeira vez que ele é agressivo com ela? Que você fica sabendo? Porque até ela contar, as agressões já começaram antes. Pois é. Eu, na realidade, demorei para saber, assim, essa agressividade maior que ele tinha. Eu soube muito mais coisa depois que ela se foi. Mas um mês antes, ela me avisou assim: eu vou no aniversário de uma amiga e o Luiz Guilherme tá me enchendo o saco, ele quer junto. Porque ele ia na manicure com ela, ele ia no cabeleireiro com ela. E tudo isso eu descobri depois. Ela não podia ir em lugar nenhum sem a presença dele, entendeu? Então ele ficava sentado lá naquele lugar, esperando ela fazer o que ela quisesse. Eu também não tinha ciência disso. Aí ela foi nesse aniversário que era só de mulheres, que é muito comum hoje, um grupinho de mulheres se reunirem, e ele não aceitou. O que que vocês vão ficar falando lá que eu não posso estar presente? Por que que eu não vou? Isso ela contando para mim. Aí o que aconteceu? Eu falei assim: quando os homens chegarem à noite, eu te aviso, você vai. Só que ele passou o dia inteiro mandando mensagem, e eu acho que nesse momento ele já começou a beber e fazer uso de outra coisa qualquer. Quando foi ali pelas 10 horas da noite, não sei mensurar muito horário mais, ele foi até lá, nessa casa, e com o capacete, que sempre foi uma arma para ele, o capacete, porque ele é um fraco, ele quis quebrar o carro que era dela. Aí, quando ela pegou o celular e falou assim: "Ah, você vai quebrar, eu vou te filmar, para você ver." Quando ela fez isso, ele foi para cima dela, para segurar, tinha um cabelo imenso, para segurar, pegar o celular, o cabelo, ela segurou, porque aí eu soube que numa outra vez ele arrancou um chumaço de cabelo dela. Aí eu só soube desse pedaço, mas depois eu soube das coisas. Assim, foi difícil arrancar ele dela, foram mais de 8 pessoas aí junto, quebraram o copo na cabeça dele. Aí o estado de enraivecimento dele é muito grande. Aí ela me ligou dizendo: "Mãe, o Luiz Guilherme está aqui, parará, parará." E fizeram um comboio, levaram ela até a minha casa, né? E eu esperando ela na porta de casa, com cabo de vassoura, porque eu não tenho arma, não tenho nada, nem sabia o que ele ia fazer, mas na falta de. Aí trouxeram, eu pus ela dentro de casa, passei um cadeado extra dentro do meu portão, que é elétrico, eu não sabia se ele tinha o controle ou não, né? E ela foi dormir dentro da minha casa. Então, nesse dia, ela teve medo. Nesse dia, ela teve medo dele, Quanto então ela tempo foi dormir antes? comigo. Um Isso. mês antes. Então, mas um mês antes ela já estava separada dele. Não, um mês antes de terminar com ele. Ah, então isso cinco, O seis ano meses, passado. 5, 6 meses É. antes da morte dela. Aí, quando foi passado isso, acho que foi uma gota para ela, mas assim, no dia seguinte, 2 dias depois, ele estava lá em casa. Foi aonde eu pus ele para fora. Eu disse: aqui você não cresce mais. Aqui, se vocês quiserem, eu falei assim: olha aqui, se você. Falei: minha filha, agora você chegou no seu limite, no meu limite, no limite de qualquer um. Eu não vou aceitar um cara desse que foi capaz de até te matar, quase te matar, e você por aqui dentro junto com a minha neta de 3 anos. Se você
quiser colocar em risco a sua vida, não vai ser aqui dentro. E esse cara aqui dentro não entra, porque nós temos uma família aqui dentro, e eu não sei qual é o nível de equilíbrio dele ou não, porque ele mostrou que não tem, e eu não posso me pôr em risco também. Ali eu já levantei a minha lebre. Ali eu já vi que não tinha só um boi sonso. Daí em diante, começou uma série de discussões, de idas e vindas. Quando chegou, aí ele falou que ele aceitou numa boa, ela pôs tudo dele dentro do carro e levou embora para casa dele. Isso, começo de novembro, mais ou menos, né? Novembro de É, 2023. levou tudo. Aí eu falei assim, você tem certeza que ele aceitou? Ah, claro, imagina, aquelas coisas assim. Ela sempre foi otimista nessa situação. Mas aí começamos a nova história. Se ela ficasse numa boa, tranquila, em casa ali, tá tudo bem, mas qualquer saída que ela desse, qualquer lugar que ela fosse, não dava 5 minutos, ele estava lá. Entendeu? Então, no começo, ela ficava na casa de algumas amigas mesmo, só batendo papo, mas ela é jovem, ela queria viver, né? Aí começou em janeiro, principalmente. Nós tivemos uma discussão no dia do aniversário dela, que me marca muito, porque ele tentou presenteá-la com algumas coisas. Eu tinha preparado até uma festa para ela. Eu falei assim: você não vai cair nesse engodo mais, Elda. Nós ficamos quase 10 horas discutindo por WhatsApp, né? Porque esse cara não quer você. Esse cara quer o que você tem. A minha casa é uma casa boa, uma casa que tem piscina, uma casa que tem geladeira com comida, é uma casa grande. Ele quer isso. Ele não quer só você. Ele quer o que você oferece para ele. O que as pessoas precisam entender, sem tirar o merecimento da própria mulher, que pode ser bonita, linda, gostosa, interessante, tudo mais, é o que ela oferece que é mais importante. Ela oferece cama, ela oferece comida, ela oferece luxo, ela oferece a pizza. E Ela isso que oferece vida boa. é isso que essas mulheres precisam acordar. Não é, ela assim, tira um pouquinho da vaidade, não é você que ele está interessado. Está interessado no que a pessoa está oferecendo. E aí nós começamos, aí ela começou a sair, conhecer um rapazinho ali, conhecer um rapazinho aqui, assim, coisa de noite, toda vez. Por 2 vezes ela foi parar na porta da delegacia já. Aí fui lá buscar, porque ele em cima dela. Aquela Outro dia vez ela que aquela vez que ele vai com o capacete, agarra o cabelo, o comboio, ela não fez boletim de ocorrência. não O fez, primeiro não boletim é fez. só depois do término. Foi em janeiro. Aí ela saiu com, foi 2 vezes. Quando ela saiu com duas amigas, ela estava em casa, estava eu, ela, essas duas amigas, ela falou assim, mãe, vou dar uma volta. Eu falei assim, tá bom, mas olha, fica esperto. Eu acho que o Guilherme vai te perseguir. Ah, como sempre, imagina, que pai e tal. O que aconteceu? Ele foi para cima das três, sempre com esse capacete na mão, tentando, disse que foi uma guerra dentro do carro, e abre porta, empurra ele, empurra, sei lá, não sei como é que foi o detalhe. Acabaram que as três voltaram para minha casa e dormiram na minha casa. E no dia seguinte, então, foram fazer BO. esse BO, Esse né, boletim essa de medida ocorrência. protetiva. Aí começou a medida protetiva porque aí instaurou o medo nela, mas com as amigas também, porque ele foi para cima de todas, né? Então ele já estava mostrando que de boi sonso ele não tinha nada, ele já estava mostrando para ela o que ele estava sendo E capaz. foi feito um boletim de ocorrência só contra ele. Um só que eu digo, Foi foi feito um. só essa medida protetiva, que foi bem elaborada, com as meninas sendo testemunha, também reforçando esse pedido dele. E, a- e continuamos, assim, todos nós começamos a ficar reféns disso, assim. Eu falei com a avó dele, cuide dele, não é possível que ninguém segure esse cara. Nós precisamos viver. Se ele não tem condições de vida, eu sinto muito, o problema é dele. Nós somos todos trabalhadores na minha casa. Você já viu o professor rico? Não, nós somos professores que vivemos. Mas ninguém fez nada e eu que fiquei vivendo esse problema todo. E eu Quando. can-
Fala, eu como. E eu continuei falando com ela, assim, filha, você precisa ter um outro tipo de vida por enquanto, para que ele esqueça que você exista. Mas eu acho que mesmo que ela tivesse esse outro tipo de vida, que eu diria assim, ficar em casa sem fazer nada, ela seria de alguma forma refém dele, que ela estaria fazendo o que ele quer. Não vai ficar, porque ele diz para ela, você não vai ficar comigo, mas também não vai ficar com mais ninguém. Meu Deus, essa frase ela é tão reveladora. E como ele é como pai? De uma menina, principalmente. Inexistente, ele não fazia nada, ele era amoroso, nada. Eu tenho minhas reservas. Eu vou contar um fato para você que vai mostrar. A minha filha trabalhava 12 por 36, né? A jornada dela de enfermeira. Então, no dia que ela estava trabalhando, era por conta dele cuidar da filha, dar o banho, arrumar a lanche, essas coisas. Ele ficava até na cama, até às 11h30 da manhã, mais ou menos, no celular, brincando. Aí, quando ele via que dava esse horário que a minha filha chegava, minha filha era brava, viu? Minha filha não era uma pessoa meiga, vamos dizer assim, ele sabia que ela era brava. Aí ele levantava, né? A gente via todo esse percurso, ele levantar, ele pegava a menina à força, para dar o banho à força, para que quando a mãe chegasse, a menina estava toda arrumadinha, bonitinha, como se nada tivesse acontecido. Um- Eu interferi algumas vezes, eu digo assim, Elda, é, ele é muito grosseiro quando vai dar banho na sua filha, ele fala bravo, bate, assim, parece que bate na menina, assim, de alguma forma. Aí você, mas é pai dela. Eu falei assim, filha, mas na minha casa não, Não, filha. não é isso. Você é só pai, você não é. Até objeto você tem que cuidar. Na proprietária. O que acontece hoje? A minha neta, que eu estou tendo o meu maior problema, minha maior consequência nisso tudo está sendo a minha neta. Imagino. Ela associou banho com escola, um banho traumático com escola. Então, assim, qualquer coisa de banho é para ir para a escola, que é aquele banho que você vai dando sacudinho, fica quieta, não chora, tá entendendo? Então, para falar a verdade, na primeira semana, ela ficou uns 3 dias sem tomar banho, para ela entender que o banho não era escola, limpava ali na pia de alguma forma, porque eu preciso reconstruir isso nela, Ela faz terapia? entendeu? Ainda não, porque por enquanto eu estou tentando que minha neta está. Vá comigo, como eu te disse. Ela tem pesadelos horrorosos. Esse final de semana, para falar a verdade, ontem e hoje foram as minhas primeiras noites dormidas, de deitar e acordar no dia seguinte. Que até então ela tem pesadelos horrorosos, ela tem umas reações muito alteradas, porque não se mata só uma pessoa, se mata uma família Claro, inteira, você tem tudo. Os entendeu? filhos da Elda, eles moravam com ela e com ele, no fundo, na sedícula? Não, o rapaz, o garoto mora dentro da minha casa comigo, desde que nasceu. Ele tem o quarto dele, o espaço dele e tal. A menininha é que tinha o quartinho dela lá fora, que eu mesmo montei. Tudo que tinha lá fui eu que fiz, É. entendeu? O filho mais velho da Elda, como é que ele está e como é que ele era com relação a essa relação da mãe? A gente sempre teve uma discussão sobre isso. No começo, ele até achou que o Guilherme seria, quem sabe, esse pai que ele queria ter na vida como presença. Depois a gente começou a perceber que o cara, a gente não aceita muito em casa, acho que muita gente não aceita essa pessoa que não faz nada na vida, né? Não, Que Zé vive Ruela. em função de outro, né? E vimos algumas cenas que para ele ficaram mais chocantes porque era a mãe dele, né? O jeito de falar, o jeito de agir, né? Então, a relação dos dois melhorou muito depois do nascimento da Eloá, que eu falei para você, foi onde despertou. Desculpa. Nela, o que era maternidade. Ela não tinha esse sentimento despertado nela.
Aí os dois passaram a ser mais parceiros. E depois que ela se separou, principalmente do Guilherme, o Diogo passou a ser esse companheiro dela, de sair, de ir ali no supermercado, de comprar uma roupa para ele, ser mãe e filho, entendeu? Então, com a morte, estamos todos em casa, ele também presenciou, né? Com ele foi outro tipo de reação. Ele teve um sentimento de raiva mesmo do rapaz, que ele se for, ele falou que se eu fosse mais, meu menino é muito educado, uma pessoa muito boa. Ele falou assim, vovó, se eu tivesse mais idade, eu, ti- eu mesma, eu mesmo ia resolver esse assunto. Eu falei assim, meu filho, não faça assim, nem pense assim. Eu vou dizer para você, Beto, que eu, Valéria, não guardo dentro de mim nenhum sentimento ruim, porque eu falei, em mim ele não vai mandar. Eu quero justiça, brigo por ela, falo sem medo, mas raiva dele, ódio dele, porque vai me consumir. Vai me consumir e não vai me deixar ficar firme. Esse comando ele não vai ter dentro de mim, não. Esse comando não, mas eu não vou dar sossego para a vida dele. Você falou De uma jeito coisa, algum. você falou uma coisa que é interessante. E vou complementar com o filho de uma das vítimas do maníaco da contagem, de Contagem de Minas Gerais, que matou algumas mulheres. E uma delas tinha dois filhos e o filho falou para mim que ele resolveu perdoar porque o ódio não significa que ele é amigo, ele não quer saber do cara. Ele falava o seguinte: você quando odeia, você odeia 24 horas por dia. Quando você ama, mas você não ama 24 horas por dia. O ódio te consome segundo a segundo. E complementando com o que você falou agora, que é muito interessante, não tinha pensado nisso. Quando você odeia alguém, esse alguém é quem manda em você. Porque sua vida É, inteira é em função do ódio, é em função de odiar aquela pessoa, é em função de querer fazer. Você se rodeia. O outro, na verdade, que manda em você. Muito interessante isso, essa reflexão que você trouxe. É bem é, forte, é bem forte. eu, eu, eu fui obrigada, assim, em meus pequenos momentos, a me reescrever e repensar quais eram as minhas atitudes. O que que aconteceu? O crime tomou uma proporção, porque aqui em Lorena teve 4 feminicídios muito sérios. Da minha filha foi o quarto. E o dela tomou essa proporção descomunal, inexplicável. Não é uma questão da gente ter. Tem gente que fala assim, é por causa do nome, sobrenome. Eu moro em Lorena. Você nem sabe onde fica a minha cidade, entendeu? Assim, eu não sou essa pessoa Ah, tão eu conhecida. até sei porque eu sou de São Não, Paulo. Não eu modo sei, de sim. dizer assim, né? É assim, eu quero dizer assim, eu entendo a minha, entre aspas, insignificância no mapa do Brasil, entendeu? Eu era uma pessoa normal que tinha lá meus 3.000 seguidores, que gostava de um Instagramzinho, que eu sempre gostei de rede social. A minha família tem um sobrenome Fortes, ao pé da letra, então nós somos conhecidinhos aqui dentro da cidade, a minha filha também. Mas isso não daria, só isso não daria essa abrangência que tomou o crime, porque foram números absurdos. Então, com isso, trouxe um monte de isso. No dia seguinte, eram várias emissoras na minha casa, a perícia o tempo inteiro lá, querendo. Porque aí há uma cobrança muito maior, talvez, e a criança aqui do meu lado precisando de alguma coisa. E eu falei assim: bem, eu preciso saber quem vai ser a Valéria de agora em diante, porque eu sou chorona, dramática, eu sou um monte de algodão que qualquer coisa pisa. E eu não sou essa pessoa hoje. Eu falei assim, eu não posso ser. Eu contei hoje que se a minha filha tivesse viva e isso tivesse acontecido com uma amiga dela, assim, filha de uma amiga minha, ela vai dizer, ai, mãe, tô até te vendo, você na cama, chorando, esparramada, achando que o mundo caiu. Essa é a Valéria. E eu não pude ser essa Valéria. Eu não pude chorar. Tirando o dia do velório, o dia seguinte eu fiz assim, tranquei, bloqueei, fechei, pus uma armadura e disse o seguinte: primeiro, no meu momento, eu vou chorar por você.
Mas a dor pode deixar que está comigo e eu cuido dela do meu jeito. Guilherme, para mim, eu falo poucas vezes o nome dele, mas ele não vai ter esse domínio sobre mim, porque eu não vou dormir e acordar sonhando com ele, porque eu quero sonhar com as coisas que são da minha vida, e ele não é da minha vida. Ele tirou a minha vida. Ele não é a minha vida. Não me conformo dele não ter sido achado ainda, porque não tem dinheiro, não tem bandidagem, não Ele tem tá nada, foragido, né? tá foragido. Às vezes fico achando que não tem outra mulher doente que acolheu esse cara também. Valéria, isso é uma das coisas que mais me impressiona. Eu faço feminicídio quase todo dia aqui, porque é o que está tendo, é uma coisa impressionante. Inclusive de É, julgamentos. Geralmente, o autor, quando vai ser julgado por ter matado a esposa, a namorada, a amante, é o uma que mulher é, chorando. tem já uma mulher junto com ele lá no julgamento. É. Ele já está É um casado, já está negócio. namorando, já está com companheira. E essas mulheres, elas ficam muito que assim, ah, não, é ela que deixava ele. Eu vou salvar. Eu não entendo essa falta de consideração. Empatia. É que essa palavra empatia está sendo tão usada que eu estou tentando evitar. Evitar, Mas né? ela tem um significado. A empatia tem um significado, é super importante. Não, por que você não pode ser empático pelo outro, né? Independente se você foi ou não. Mas Agora, até aproveitando, vocês estão colocando foto dele, né? Durante a edição, porque ele está foragido. Mas eu queria saber uma coisa assim. Ela morre no dia 16 de março de 2024. Como estavam os dias anteriores? Ele já estava mostrando, ele já estava mais enfático de querer voltar. Como que estava? Que hoje. E só uma coisa que eu vou te explicar, falar uma coisa, porque eu convivo há muito tempo com vítimas. É necessário essa sua força agora. Ela é necessaríssima. O seu fechar do caixão é só depois do julgamento. Quando tiver o julgamento, ele for sentenciado, aí você fecha o caixão. Aí você começa o seu luto. Por enquanto, você tem que estar na obrigada. luta da justiça. E é necessário, você vai ter que ficar. Agora, quando abrir, por tudo que eu já conheço e converso com as pessoas e convivo, a minha sugestão é: se a sua neta não está fazendo terapia, eu te pergunto, você está fazendo terapia? A melhor forma de vocês poder chegar nesse dia e não cair é você começar agora a terapia. Porque é a única coisa que pode é o único remédio. Porque você já Eu vai se também tenho uma coisa que é fortalecendo. importante para mim nessa força, cada um na sua crença. Eu sou kardecista. E para mim me dá uma força, um entendimento diferenciado. Tenho estudado muito mais nesse sentido. Não é de aceitar, é de tentar buscar uma compreensão, que são duas palavras bem diferentes. Eu fiz um questionamento, hoje eu sou secretária da Defesa das Mulheres em Lorena. Eu fiz um questionamento, né, no dia do meu discurso, assim, por que eu? E quando eu fiz essa pergunta, eu mesmo respondi assim, por que não eu? Sabe? Por que não eu? Por que que eu acho que a outra pode passar e eu não posso passar? Então, eu entendi que alguma coisa mais forte, por isso que eu tenho que buscar essa força, mas a minha filha nunca vai voltar para os meus braços. Posso fazer o que eu quiser nessa vida, ela nunca vai voltar. Nesta vida nós não estaremos mais juntas. Ele vai ser achado em algum momento, tenho certeza disso. Mas eu não posso deixar que outras mulheres entrem nessa história. Se eu conseguir salvar uma só, Beto, se uma pessoa que estiver te ouvindo agora der um clique, eu tô tão feliz, sabe? Assim, tirei uma do caixão. E Concordo. eu acho que isso é importante, sabe? Então, essa força eu venho dessa religião, dessa doutrina que eu tenho. A terapia ela não está descartada, ela só não está. Eu não estou tendo o No meu, momento agora. na minha agenda, porque a minha neta me consome na hora que ela não está na escola. Eu tenho que. E esse trabalho veio para mim num momento muito importante, porque talvez eu estivesse realmente numa cama com depressão, Sim. Valéria, entendeu? eu só faço este canal
de verdade, eu não, eu gostei, era um desejo, não sabia que ele tornar essa proporção. E eu recebo Aham, muitas e muitas e muitas mensagens, você vai poder ver durante a sua, quando no teu vídeo os comentários. aham. Com certeza muitas mulheres vão através da sua vida e da morte da sua filha não se permitirem ser a próxima. E eu concordo com você, se uma está salva, já valeu a pena tudo que a gente já fez aqui, já está tudo bem. Se uma criança puder ser salva, porque viu o caso do Henri Borel, da Isabela, e alguém, o vizinho, É. se ligou e falou não, se uma se ajudou, eu acho que é uma coisa maior tudo mais. Com certeza a tua filha, nesse momento, só de a gente estar conversando, já é um bem maior dela. Agora, aquelas semanas anterior, como é que estava a sua Esqueci de tudo. filha? Como é que estava a história? O que ele já estava fazendo? Hoje, e muitas vezes a gente só consegue perceber agora. Como estavam os dias que antecederam tudo? O mais interessante disso é que, pela graça de Deus, foi uma das melhores semanas nossa. Eu acho que ela estava no seu melhor astral, no seu melhor momento. Você sabe como são nós mulheres, que eu não vou nem falar dela, assim, adoramos arrumar o cabelo, ela gostava de um cílio, gostava de uma unha, ela estava se achando a linda, sabe? Aquela coisa assim, nossa, e pôs uma roupa para ir. Até no dia específico, foi sexta-feira, eu tive uma sensação, aquela coisa de intuição de mãe, né? Porque ele estava rodeando muito ali, eu disse, filha, fica em casa, ele está rodeando aqui. Não, mas ele está sempre. Se eu não for sair de casa porque ele me rodeia, eu nunca mais vou sair. Eu falei assim, mas hoje eu estou sentindo que você tinha que ficar em casa. Porque nesta semana específica, ou nos meses, assim, era só esse rodear, ou chegar nela e falar assim: o que você está fazendo aqui? Vai embora. Ela pegava o carro, ia para outro lugar, ou ia para casa e estava tudo bem, entendeu? Então, era uma semana que a gente, graças a Deus, viveu feliz. Não tivemos uma sensação, pelo menos que não foi uma imagem ruim na nossa cabeça. A sexta-feira ela estava de folga, porque ela teria folga no dia seguinte, né, no serviço dela. Ela toda se arrumando, porque ela secava aquele cabelo horas e horas. Aí ela entrou, que ela estava conversando com a menina na rua, falei assim, ainda tá o Guilherme lá. Falei assim, Elda, pelo amor de Deus, esse menino não vai dar sossego, será que a gente não vai poder ter vida? Eu falei assim, mas não esquenta para ele não. Nossa, ela, ela o que falta para essas meninas, que é muito importante, o que era exagero na minha geração, falta nelas. Eu sou da geração que morria de medo de tudo. E essa é a geração que não tem medo de nada. É Comigo não verdade. vai acontecer. É verdade. Eu tinha Comigo não medo. vai Eu tenho. acontecer. Eu acho que eu não sei. A gente deve ser da mesma geração. Eu tenho uma coisa de respeitar o medo. Nossa, eu tenho super respeito, mas se falar assim, não passo por essa rua que é Não capaz do passo. cara que está aqui, eu nunca mais passo. Eu também. Eu Eu dou respeito o voltas medo. homéricas, entendeu? E eu falei assim, filha, medo faz bem pra gente. Não, que medo? Desculpa o termo. Você é cagona, mãe. Sabe? Se não sou, ó, sei lá se eu sou, se eu não sou, mas eu, para entrar na minha casa, como eu moro na minha casa há 48 anos. É um bairro, moro embaixo do viaduto, como me disse, e nunca aconteceu absolutamente nada. Eu já saí de casa e esqueci o portão escancaradamente aberto. De ficar 12 horas aberto e assim mesmo ninguém entrou. Pra você ter uma noção de como as pessoas do bairro nos respeitam. Mas quando eu chegava lá de madrugada, algum dia, eu dava duas voltas, olhava embaixo, atrás da pilastra, olhava para o lado, mandava um sinal para dentro de casa, entrava olhando o retrovisor, sabe? Eu faço isso até hoje, eu tenho esse ritual. Sei lá, né? Na dúvida, Sim. prefiro exagerar. E se o guarda de segurança estivesse por perto, eu falei assim, você pode me acompanhar, por favor? Deixa eu entrar em casa. Eu tenho sempre esse medo, porque eu não sei o que que eu vou encontrar, entendeu? E ela não tinha esse, imagina. Ela não, essa geração inteira. Eu conversei com três pessoas essa semana. Não, ele não vai, ele já bateu muito em mim, muito, muito, mas agora ele não faz, não tem problema, ele pode ficar lá em casa.
Além do Bom, medo, aí não é só a geração sem medo, são as mulheres que se viciaram no ruim. É um vício. E as pessoas precisam também isso. entender que é uma doença. E doença precisa ser tratada. E no caso disso, gente, o remédio é a terapia, não tem o que fazer. E terapia demora e ela é doída. Quando você não sabia que ela já estava conversando com ele, que ele já deveria ter entrado na sua casa de novo. Para você foi Não, tudo uma não, surpresa. não. E hoje a gente consegue desenhar alguma coisa porque tem aquela conversa de WhatsApp da amiga dela que revela assim que ela estava esperando o Luiz Guilherme chegar. E, aliás, o nome dele completo é bom as pessoas saberem, né? Porque ele está sendo procurado, eu ainda não falei o nome dele. Mas eu falo aqui para você não ter que falar. É Luiz Guilherme Costa de Oliveira. Tá? Então, se Isso. vocês E o virem. mais interessante, assim, que eu falo para você, que eu preciso bater nessa tecla, porque uma vez eu disse para ele assim, como é que você tatua o nome da sua mãe que nunca fez nada para você? Eu falei assim, então, essa tatuagem um dia vai te prejudicar. Porque ele tem uma A tatuagem bem icônica, né? imensa com o nome da mãe dele aqui, Marluce. Preste atenção, é essa tatuagem que vai fazer com que ele será encontrado. Com E fora certeza. isso, ele é Que eu igual a qualquer um. espero que o canal ajude isso as pessoas a verem. Ah, então ela estava esperando. Ela não sai de casa. Você falava assim, filha, não sai de casa, mas é dentro de casa que tudo isso acontece. Como que foi? Como que foi que você percebeu que algo podia ter acontecido até você encontrar a sua filha? Na verdade, eu não percebi nada. Essa lacuna me incomoda muito, porque até disseram lá no inquérito que a gente não escuta lá nada de fora. Pelo contrário, a gente escutava tudo o que acontecia lá fora. Um bater de portas, uma fala um pouquinho diferente, se escutava tudo. De alguma maneira, nessa noite, nessa madrugada, que ela chegou em casa às 5 horas, ele a matou entre 5 e 5 e meia. Eu acho que foi entre 5 e 20 e 5 e meia, foram 10 minutos. Eu, a, a- eu acredito que ele tenha entrado dentro, né, junto com ela, na hora que ela foi para colocar um copo assim, uma estante que tem, no que ela virou, essa ideia é minha, tá? Não vi nada de perícia. Eu acho que ele deu uma capacetada nela, porque ela tinha um corte bem O profundo aqui, capacete. um capacete nocauteou, que ela já devia estar um pouco assim alegre com a noite, né? Ela caiu e ali ele esmurrou até dizer chega, Ela nem porque chegou ela a não gritar. reagiu, porque as unhas dela, ela era briguenta, não tinha um fiapinho, então ele nocauteou, ele bateu nela com ela nocauteada. De É o costas. covarde do covarde do covarde. Aí ele virou o corpo dela para fazer esse gancho no pescoço. Quando foi de manhã, a minha neta já estava dormindo comigo essa noite. Eu ia perguntar, sua neta não estava ali na casa. É, por incrível que pareça, 15 dias antes, assim, já a minha neta cismou de dormir comigo. A minha cama sempre foi frequentada primeiro com a Elda, depois foi o Diogo, depois a Eloá. Cama Eu de vó nunca e tive cama de uma, mãe. nunca tive um quarto assim para dizer, chamar de meu, entendeu? E, e aí estava a Eloá já lá. Aí de manhã eu falei assim para ela: vamos lá fora com a vovó buscar uma roupinha para você? E a casa, a parte fora, tem duas portas. A porta que entra para o que seria o quarto dela e a porta que entraria, que a gente sai pela cozinha para entrar no quarto da Eloá. Eu entrei pela porta da Eloá, que geralmente fica trancada. Estava aberta e quando eu abri essa porta, eu já vi a Elda caída no chão Sua neta estava com você? comigo. Ah, E, eu falei assim, nossa, Elda, por que tu se bebeu desse jeito? Né? A primeira coisa que a gente fala, né? Mas assim, a Elda, nunca vi ela assim, exatamente bêbada, desmaiada, mas ela mesmo quando tá muito alegre, ela deita na cama como uma rainha, assim, sabe? Eu ainda falo o verbo no presente. Ela deitava como uma rainha no meio da cama, sim. Ela não deitaria assim para baixo, ela estava de bruços, com a mão assim. Aí a minha neta me fala o seguinte: vovó, mamãe tá morrida. Ela já virou uma estrela no céu. Foi meu pai que deu um murro nossa. no olho dela.
Nesse minuto, eu falo para você, eu tenho uma lacuna de uns 5 minutos que eu não sei o que que eu fiz ali para tirar a Eloá de perto Ela vai até o e corpo aí eu da mãe? comecei, vai, ela estava junto, estava do lado do corpo. Então, eu bati nas costas da Elda, mas como eu fiz direito também, e eu já estudei medicina legal, quando eu olhei o tipo de pele que já estava se formando, a cor e tudo mais, ali eu já não gostei, aí eu olhei o rosto dela, ali eu já me exaltei, aí eu não sabia se eu pegava Eloá, eu não sei o que aconteceu nesse minutinho aí, sabe? Que horas era isso, mais ou E menos? Que aí, horas eram isso? isso era 9 horas, 9h30. Nossa, ela Foi nove e foi. meia da manhã Tava que eu super. achei. É. Aí a primeira reação que eu tive foi chamar meu irmão Sávio, que é minha âncora. Disse, irmão, aos berros, né, coitado? Vem pra cá, mataram a Elda, porque eu não consegui, nesse momento, ter minha menor reação de ligar para a polícia, para ligar. Eu não sabia o que fazer, nada. E aí eu lá junto, aí eu gritava à minha mãe, falei assim: mãe, mataram a Elda, mataram a Elda. A minha mãe pega a Eloá ali. Aí, por sorte, passou uma moça que trabalhava em casa, pegou a Eloá, levou para casa dela. E aí começou o que eu chamo de pesadelo. Eu olhava para minha filha, deitei do lado dela e falei assim: não é possível. Ele matou na minha casa, na casa que ele morou, de forma covarde. Olha, eu todos os dias é a única cena que eu não largo. Hoje de manhã, minha neta acordou cedo, que ela dorme comigo de novo, né? Agora ela dorme só comigo. Aí nós fomos tomar café e a minha varanda, minha cozinha fica de frente para a porta que seria que daria para casa da mãe dela. Eu estou fazendo uma reforma lá, sabe? Eu destruí o quarto dela, porque eu não consigo entrar lá, eu destruí. Estou fazendo outra coisa, assim, completamente diferente, para não ter lembrança nenhuma. Mas a minha neta falou assim: vamos lá, vovó, ver se a mamãe está morrida ainda. Vamos lá dentro? Você é minha filha, vovó, mamãe não está mais. Não, ela está lá. Vamos lá ver se ela está deitada no chão, se ela está morrida. Como é que eu vivo todos os dias com essa situação? Porque na cabecinha dela, ela não sabe o que que ela viu, né? Aí eu tive que ir lá fora, abrir aquele portão, vivenciar essa cena e ter aquela tranquilidade de vó e falar assim: tá vendo, filhinha? Olha lá, a mamãe virou uma estrela mesmo, agora ela tá no céu, né? Tadinha da mamãe, né? Ah, ela caiu da cama, o papai bateu nela. Ela Ah, já não deve ter sei, a sua filhinha. neta deve ter Deve ter visto visto. coisas que para ela saber que papai deu um É, soco na mamãe, aquilo virou cotidiano para ela. pois é. Ela com Eu, certeza deve ter visto coisa, não? eu tenho absoluta certeza disso. Eu não gosto de puxar esse assunto com ela, porque eu sei que quanto ela deve estar machucadinha agora, quanto está sendo difícil ela dissolver tudo isso. Eu consegui voltar com ela numa escola integral, que é próximo da minha casa, porque eu achei que era melhor ela ficar no meio de criança o dia inteiro, sem ficar. Porque em casa sempre sai o assunto, todo dia tem alguma conversa em relação a isso, né? Então ela brinca, pelo menos, e volta melhor. Mas ela põe o pé dentro de casa, já começa mais ou menos a situação. E aí eu preciso estabilizar um pouco a vida dela, dela dormir, dela para a escola, pegar uma mini rotina, uma Cotidiano, né? mini nova Ela precisa de um rotina. cotidiano, de uma rotina. Você tem toda a Ai, razão. porque até para ir para essa terapia, ela precisa ir numa boa, assim, porque ela não quer outra pessoa, ela só quer a minha pessoa, E o filho? E entendeu? o irmão dela? Como é que tá o O filho mais velho? Diogo, então que eu falei aquela hora, ele no primeiro momento ele Ele tava estava, ali na casa? todo mundo na minha casa viu. Quem pegou o corpo foi eu e minha filha, mas eu e minha neta. Mas ele foi lá fora ver a mãe dele E também. ninguém ouviu barulho Nada. essa dinâmica que você desenhou tá muito boa pelo seguinte, mostra porque que não teve grito. É, E não não teve teve. barulho, porque até briga, ela tentando se defender, daria barulho. É, daria. E ele Mas ele saiu bateu da casa, sozinho. sem ninguém perceber nada. E aí, assim, para nossas. Não sei nem se eu chamo isso de sorte, sabe?
ele tem toque, né? O rapaz. Ele é aquele cara que fica. Ele se sujou, ele teve a capacidade de abrir uma outra porta que eu tenho para lá para os fundos, para lavar as mãozinhas, mas eu tenho um ladrilho branco, que eu tinha acabado de. Eu terminei a reforma da minha casa para minha filha, para o futuro, 2 semanas, 3 semanas disso acontecer. Entendeu? Então, minha casa estava toda pintada, toda arrumada, e eu não consegui nem usufruir essa reforma. E ele deixou uma digital ali. Perfeito. Ah. Entendeu? Eu tenho certeza que a perícia já tirou, igual filme de Nossa, americano, e sabe? deixar Sai, digital perfeito é tão difícil. Que bom que ele deixou. dificílima. E numa coisa branca, que ficou assim, aquela Perfeito. digital, Se fosse assim, filme, se aqui, fosse filme, a gente ia é, falar que não estava seria exagerado. exagerando, é. Eu peguei e falei assim, olha, tem uma digital aqui, isso aqui não tá, isso aqui eu acho que é sangue. Aí ele falou assim, é sangue sim. Então, ele, entre aspas, me deu esse presente para colocá-lo. Por isso que eu falo assim, eu sei que a polícia não pode usar a frase foi ele, mas sim suspeito, mas eu posso, como mãe, dizer, eu tenho absoluta certeza que foi esse sujeito que eliminou a vida A dela. gente vai entrar na investigação só para completar então o filho dela, porque imagina um rapaz de 15 anos como foi traumático para ele. Eu não consigo terminar dele, né? O Diogo tem, primeiro, uma formação boa dele, e a gente consegue ter um diálogo maior. Ele tem um pai que ele tem uma referência melhor. A família paterna deu um apoio para ele nesse momento. Ele chegou até para a praia esse final de semana. Ele tem amigos incríveis que abraçaram ele nesses últimos tempos. Então, parece que eu sinto ele um pouco mais confortável no sentido de ser aparado. Mas outro dia nós estávamos conversando, porque ele colocou um postzinho que ficou marcado. Ele falou assim: eu vou ser para você, mãe, o homem que você esperava de mim. Estudado, forte, educado. E ele está levando isso sério demais. Então, um dia eu pedi para ele dormir comigo, porque a Eloá estava muito grudada com ele. Aí ele teve um acesso de choro. Ele disse assim: você acha que é fácil para mim dormir sozinho no escuro? Com toda essa cerca, com toda essa, como é que fala, câmeras, eu tenho medo. Ele tem, porque nós temos, o Guilherme trouxe para a nossa vida a palavra medo de outra forma do que nós falamos agora há pouco. Nós tínhamos o medo normal de vida, mas trouxe para minha casa, o lugar que a gente geralmente se sente Ele levou seguro. o pavor, né? Então, enquanto eu não coloquei tudo, aliás, ainda não estou confortável, mas a minha casa está parecendo uma boate de tão iluminada. Porque quando eu abri a porta da minha sala para ir para a garagem, eu tenho um fundo lá super bonito, uma área gourmet, que quando eu reformei, eu falei assim, nossa, ficou do jeito que eu queria, e tal. Aí sentava, abria um copinho de vinho, põe um copinho de vinho e ficava olhando aquela natureza, sabe? Aquela coisa assim, minha conquista. Eu não consigo mais lá. Me trava a perna, trava. Medo, é um medo. Não é medo dele, não. Não tenho medo dele, Eu não. ia perguntar, Ele vocês é estão com covarde medo demais para dele? voltar Vocês têm lá. medo de que ele Não, não volte? tenho, não. Não tenho, não. Ele é covarde demais, demais. Por isso que ele está escondido aí no mato qualquer, porque se ele tivesse um pouquinho de inteligência para ter um pouquinho de chance de vida, ele se entregaria para a polícia. Se ele tivesse um advogado bom, que já tem advogado, acredito, ele se entregaria para a polícia. Porque ele vai viver igual um bicho. Porque se ele passar perto da minha. Não foi só minha casa que pôs câmera. Várias casas próximas a mim colocaram câmeras. Então, se ele fizer de novo, que eu não acredito, mas aí acabou para ele. Mas ele não chega perto da minha casa. Desculpa até o que eu vou falar, nem sei se deveria, mas assim, não é só a polícia correndo atrás dele. Ele comprou briga com o outro lado da história também, porque não gostaram da forma como foi feita. Você sabe que eu não sei nem como é que eu falo essa palavra, se é bandido ou não é, mas assim, existe uma regra de ética até mesmo para cometer um crime.
E se você não segue essa regra, você também vira foco de alvo. Então, os dois lados da nossa sociedade aí estão caçando esse cara. Então, assim, realmente, eu só consigo entender uma mulher tomando conta dele, porque ela vai lá fazer comprinha para ele, porque ele tem que comer, ele tem que beber, e ele tem que estar escondido no mato, porque numa casa qualquer, assim, visível, ele A- está a- odiado demais. Quando a polícia entra, vai fazer local de crime, faz tudo, eles já vão em calço do Luiz Guilherme. É. Eles conseguem. Alguém fala onde ele estava, por onde ele passou. A família dele fala o quê? Então, na realidade, assim, ele não tem essa grande família para procurar muito, mas foram na casa do pai, foram na casa da avó, foram na casa onde ele supostamente morava, que ele chegou a ir para a casa dele, onde ele estava morando, tirou porque ele tinha aquela caixa de entregador de motoboy, deixou essa caixa lá, deixou a maquininha de cobrar, né, de Daquelas de cartão de passar cartão. crédito. É. Então ele foi até lá, é uma coisa meio fria nesse sentido. Ele fez todo esse percurso, daí em diante a gente não sabe exatamente por onde ele foi. Mas foram por A mãe câmeras? dele Viram está. isso por câmeras de rua? Tem câmera na rua? Viu ele saindo da casa? Viu ele É, chegando? Ô Beto, eu vou falar uma coisa para você. Nos primeiros dias, eu fiquei acompanhando tudo porque você sabe que as pessoas, talvez queiram ajudar muito, me passaram milhões de informações, que eu fiquei até pilhada. A última foi tão detalhada que eles estarem em tal lugar, de tal jeito, e eu pressionando a delegada, fizeram uma estrutura policial muito grande e não acharam nada. E eu fiquei numa expectativa tão grande e eu dormi tão decepcionada que eu liguei para a doutora Adriane, que é da Delegacia de Mulher, e falei assim: olha, a partir de hoje, toda e qualquer informação que tiver do Luiz Guilherme, eu vou te passar direto, mas eu não vou acompanhar e não quero saber mais, porque isso eu não tenho suporte de ficar cuidando da minha vida, da minha estrutura familiar, e ainda tendo que acompanhar toda essa questão policial de inquérito, como está, deixa de estar. Confio muito no trabalho da doutora Adriana, conheço ela há anos, sei que eles estão altamente empenhados, mas não sei esses detalhes, assim, eu sei que aqui em Lorena nós temos as câmeras ai, Da rua? do COI, que é um sistema de segurança da cidade, eles puxaram essas câmeras, foram até alguns lugares que possivelmente, mas ele desapareceu. Quiseram colocar um padrasto dele no meio que é meio. Já teve problema com a justiça, mas esse padrasto não deu guarita para ele. E aí que eu falo assim: ele já tinha uma namorada. Ele não queria minha filha tendo namorado, mas ele tinha uma mulher, entendeu? Não quero nem. E essa mulher é que deve tá achando Mas esses acharam essa meios por ele. namorada? Ninguém sabe. Esse é o Ninguém sabe negócio. quem é. Ninguém Ele tem sabe. passagem pela polícia, Luiz Guilherme? Ele era muito novo quando chegou na Ele, tua vida, mas ele passou pela ele, polícia? ele já passou pela casa de menores lá, Por sabe? quê? Vocês sabem? É, droga, né? Droga, entendeu? Ah, meu Deus. E aí, é celular. É bom, também a gente não sabe, você não sabe da investigação, então eu nem vou ficar te perguntando de herpes e tudo mais. Ele tem algum último contato, a família, alguém, e ninguém fala nada, fala, não sei onde ele está. Então, a avó era a primeira pessoa que eu tenho certeza que ele correria. A primeira vez que foram atrás Quando a avó mora em São Paulo e no dia seguinte eu soube que ela estava em Lorena, eu pensei, essa mulher sabe. Ela não viria de São Paulo sem mais nem menos por acaso. Aí a delegada já chamou para conversar com ela, entraram na casa dela, investigaram a casa dela e tudo mais e nada. Quando chamaram ela pela segunda vez, ela já foi com o advogado. Por que ir com o advogado? Qual a razão?
Ela tem algum medo? Ela está escondendo alguma coisa? Eu soube ontem até que ela teve o descaramento de fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento do neto dela. Como se ela. Olha, gente, não adianta nem perguntar, eu também não sei onde ele Ele é está, foragido, ele não é entendeu? desaparecido. É, entendeu? Mas ela fez Tá. esse Tem, boletim, eu tem um soube manda... ontem à noite. tem um mandado de prisão para ele? Tem mandado de prisão temporária já, que vale até 2048. Ele não vai ficar escondido até 2048, né? Espero E que não. olha, eu tive um apoio de policiais muito grande. Inclusive, até a Baeco bateu na minha porta um dia à noite e falou assim: nós vamos procurar ele também. A policial, então, que nós estamos procurando ele também. Então, assim, é muita gente procurando. Eu achei que ele ia ser achado em 48 horas. Essa é a única coisa surpreendente que ele conseguiu fazer na minha vida. É porque hoje abril aqui, dia Vai fazer 11 de um abril, mês. mas é um mês. Deixa. Nossa, eu apaguei alguma coisa. Apagou? Vai acender? Não, desculpa, o rapaz está aqui, eu bati na luz A aqui, Tânia que perdão. era. Aí, voltou. Tava rosa, agora voltou a ser rosa. Quando ele ainda está foragido, a família dele pergunta pela neta, pela sua neta, pela filha dele? Ah, eu fico imaginando o seguinte, posso estar enganada. Se é minha filha que tivesse cometido isso, e não, se estão dizendo que é minha filha que cometeu isso e não foi, eu de alguma forma ia tentar entrar em contato com a família, dizendo, olha, seguinte, você está falando, mas não foi, ele estava aqui com a gente, sei lá, dá uma resposta. Não, ninguém veio atrás de mim. Eu nem sei quem é essa família dele, que eu vi essa mãe duas vezes na vida, olha lá. Porque é, ela tem uma vida complicada também. Inclusive, se ela estiver apoiando o filho dela, ela vai ter um problema sério, porque ela está sob liberdade. Ela está em aberto, regime aberto, condicional? Porque ela foi presa, foi visitar o rapaz, que é o marido dela, parece, com entorpecentes, e aí foi presa, mas ela saiu porque ela tem um menor. Tenho impressão, não quero nem investigar isso, mas eu sei que ela tem uma ligação. Aí uma tia começou a me ligar, dizendo que quem estava escondendo ele era o padrasto, não é o padrasto. E aí eu fiquei sabendo ontem que, na realidade, o Guilherme chegou em casa dizendo que esse padrasto batia muito na mãe dele. E aí agora as histórias vêm, quem batia na mãe era o Guilherme. Quer dizer, ele já tinha essa história de violência lá atrás. Nossa Senhora. A mãe Nossa, mas. sabe quem é ele. A mãe sabe quem é ele. Essa avó sabe quem é ele. Entendeu? E eu falava assim, Mas como ele vocês. manipulou sua filha, ele deve ser um bom manipulador. Ele manipula todo Nós. mundo. Então, O grande problema nós dois, que nós tínhamos discussões assim. Eu agia como mãe de vez em quando, mas de vez em quando eu tinha discussões mesmo, bravo, porque é o seguinte, a mim não conseguia manipular. Assim, meu amigo, para mim não. Você não. Usa o discurso para outra pessoa. Vai falar isso para ela, para mim não. Eu sou a Kenga, não, meu filho. Eu não sou essas pessoas, não. Você fala isso para sua avó lá, que cai na sua história. Para mim, você é um folgado, você é um usurpador, você está aqui aproveitando essa boa vida. E se você tivesse um pouquinho de cara de honradez, você podia pelo menos arrumar seu quarto, cortar a grama lá do fundo, limpar a piscina, que são coisas que você usa. Mas nem isso você faz, você não presta para nada. Nada. Você toma seu banho de 1 hora e meia, quem paga a água sou eu. Ó, eu vou cortar a sua água para você ver. Entendeu? Então, assim, é um negócio mentira. Eu nunca vi. É um cara. Eu sou solteira, sabe, André? é Eu, Beto. Beto, desculpa, eu Imagina. pensei no André. Eu sou solteira e eu vou falar para você, por muita opção. Porque eu sou criada realmente com homens que eu acho dignos, e assim, para ter um homem para chamar de meu, mas que seja só uma amostra grátis do que aquilo que eu acredito ser de verdade, eu prefiro continuar me bancando sozinha, que eu sou muito feliz comigo mesmo, sabe? Me dou super bem comigo, me amo, acho perfeita, minha melhor companhia sou eu mesma, entendeu? Quero sair, eu saio, não quero. Porque
essas meninas parece que têm uma necessidade de ter essa bengala, mesmo que seja quebrada, entendeu? Não é necessário. Eu falei para a menina, hoje, o dia que você estiver com vontade de alguma coisa, vai, faz e volta. Não precisa pôr dentro da sua casa, pelo amor de Deus. As amigas, os E amigos da Elda, ele afastou dela? Não. todas. As meninas reclamavam que a Elda mudou muito depois que começou a ficar com ele, ficou mais afastada. Eu tive essa conversa com a minha filha uma vez, né? E na retórica dela, na fala dela, era o seguinte: mãe, eu estou tentando fazer dar certo. Eu não fiz certo com o pai do Diogo. Eu era criança. Agora eu sou uma mulher adulta. Eu quero que minha filha não nasça sem esse pai. Eu preciso fazer o máximo possível que essa minha família seja uma família de verdade. Então, eu quero sair com ele, tipo, ter momentos com eles, com os dois, né? Então, eu penso que em algum lugar do cérebro dela, ela acreditava que ela estava fazendo o que era correto, fazendo dar certo, É, entendeu? E eu falava para ela assim, filha, pai não é isso. mas, Valéria, isso Você é daí fazedor de filho. a mulher que é abusada, ela sabe que é abusada. Ela tem vergonha, inclusive, de ser. E ela tenta justificar certas coisas. Uma delas é o afastamento dos amigos. Você só pode É, ser inteiro com uma família se você for inteiro de verdade, com seus amigos, com sua família. É que ela morava, a Elda, na sua casa. Porque é. senão ele teria afastado ela de você. Ele tentou muitas vezes nos colocar Uma uma contra a contra a outra. outra. Porém, como diz um amigo, eu não sou bichinho de pegar com a mão, não, sabe? Eu sou pessoa boa, educada e tal, mas sou boa de briga. E eu punho o dedo na lista. Se você tentar de novo fazer essa rusga entre eu e minha filha, você vai conhecer quem eu sou. Eu sempre disse para ele o seguinte: não faça nada com minha filha, porque você vai saber quem eu sou. Eu não sou essa pessoa que você está achando que é um plasma, que é tudo. Eu sou muito paz, amor, muito tranquilidade. Sou meio poliana na vida, sabe? Tudo pelo lado bonitinho. Mas para abraçar uma situação, então eu sempre puxei a minha filha para o lado da amorosidade. Sempre que tinha possibilidade, saía com ela, levava para almoçar, levava para fazer um lanche, eu e ela, as crianças, sem ele, para ela entender que ela tinha um núcleo de amor muito forte, sabe? Então, isso ele não conseguiu derrubar. Isso ele não conseguiu derrubar. Isso eu acho que ele acabou desistindo porque ali ele encontrou barreira. Isso era melhor que ele. Galera, a gente vai continuar acompanhando para ver a prisão, inclusive do Luiz Guilherme. Se você me Eu falou que ouço. você é que seja rápido. E eu vou ver quanto mais rápido a gente puder colocar a entrevista no ar para te ajudar. Você falou que é Obrigada. kardecista e é tudo muito recente. Mas como kardecista, quando você encontrar com a sua filha, o que você vai falar para ela? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que a última frase que ela falou para mim, que está escrito, vai ser o nosso recomeço. É o eu te amo mesmo, sabe? Eu acho que nosso amor é muito eterno, sabe, o Beto? E de alguma forma, eu penso que esse ciclo dela foi recente. Agora a emoção dele. O ciclo dela foi pequeno para uma missão maior aqui para a Terra, para nós. E eu vou falar, vou agradecer que, apesar dela ser tirada de modo tão rude, que ela fez um bem muito grande para outras mulheres. E que isso só me faria admirá-la mais e amá-la mais, sabe? É isso que eu tenho esse sentimento de admiração por ela. E o meu neto diz, vovó, minha mãe foi, mas ela deixou uma lição tão importante para outras mulheres que eu acho que ela jamais será esquecida. Por isso eu digo sempre, minha filha, sua voz jamais será calada. Então eu tenho muita vontade de dar esse abraço que a gente sempre deu, tirar nossa selfie sorrindo e dizer, vamos continuar juntas. É isso, entendeu, Beto?
Perdão. De vez em Imagina, quando, mas tem que, a mas gente tem que precisa, segurar, né? precisa. É, Te é. agradeço muito, Valéria, pela sua disponibilidade. Você é a voz da sua filha agora. Então, toda vez que você falar eu te amo, você está falando eu te amo para ela está falando para você. Então Eu falo é todos isso. os dias, viu, Beto? Sem exceção, eu recebi um texto muito bonito para conversar com ela. Nem foi de uma pessoa espírita conversar como se ela estivesse aqui, né? Para ela sentir esse amor, para ela sentir esse carinho. E eu faço isso com muito amor. Por isso que eu não quero que o outro sentimento entre em mim. Eu tenho sentimentos bons demais e pessoas boas demais para ocupar esse lugar Exatamente. dentro de mim. Entendeu? Beto, muito obrigada, viu? Eu que te Você agradeço. não sabe como você foi falado desde o primeiro dia até hoje. Fala com o Beto, me marcaram em todo quanto é lugar. Eu comecei a acompanhá-lo. A gente conhece as histórias de uma forma diferenciada, né? Mas eu fiquei tão feliz de saber que você conseguiu, no meio de tantas coisas ruins, porque você vive, infelizmente, com acesso a coisas não Um muito assunto positivo, forte, é. né? Mas importante, alguém tem que dar essa voz. Alguém tem que dar essa voz, essa visibilidade para que a pessoa que mora lá no Acre, na Rondônia, na Amazônia, também possa entender essa história e quem sabe assim eu, você e muita gente consiga salvar vidas. Eu lhe agradeço imensamente por esse espaço. Eu que te Você é um homem agradeço. de Deus mesmo. Mas, muito obrigado, vai. Nossa, não sei nem como te agradecer. Muito obrigado, de Eu, verdade. E que o canal ajude você a ter essa paz do encontro do Luiz Guilherme para você poder ter a justiça sendo é o feita. que eu mais quero. E eu diria o Obrigada. seguinte, eu sempre deixo aberto o canal para qualquer outro lado que quiser falar. Se o Luiz Guilherme quiser dar uma entrevista, mas que quem não deve não teme. Isso eu já aprendi muito na polícia. Eu Quem também não deve. acho. Tudo bem que cabe ao acusador provar. Mas quando você é acusado de algo que você não fez, você é o primeiro a ter o desejo de que a sua inocência seja apresentada. Então, espero que ele seja encontrado, que ele seja honesto e que você tenha esse fechar do caixão para a luta poder ficar um pouco de lado na hora e aí você viver o seu luto, para daí a sua nova luta voltar. Muito obrigado, Valéria. A gente fica acompanhando. Assim que tiver Obrigada. qualquer novidade, por favor, avisa a produção e a gente já grava de novo. Com certeza. Tomara que seja rápido, Eu Beto. também espero. Obrigadão, viu? Muito Bom trabalho obrigado para você, para nós viu? todos. Um beijo. Obrigado. Um beijo para você também. Tchau, tchau.